Nesse vídeo eu vou desenhar para você, aqui no quadro branco, um fluxograma geral a respeito de uma unidade de atendimento imediato. Tá? Ou pronto atendimento, ou pronto socorro, enfim, tem várias nomenclaturas, mas às vezes eu posso falar pronto socorro, às vezes eu posso falar atendimento imediato, mas você já vai entender, tá? Então assim, vai ser uma rabisqueira só aqui no quadro branco, mas eu vou te passar os principais conceitos para você ficar atento ou atenta quando você estiver projetando uma unidade de atendimento imediato. Ok? Bem, assim, ó, a unidade de atendimento imediato, como o próprio nome diz, ele atende, de certa forma, dois perfis de pacientes. É aquele paciente que ele chega no estabelecimento não se sentindo muito bem, alguma dor abdominal, uma dor de cabeça muito intensa, talvez febre alta, pressão alta, enfim, né, tem quadros clínicos diversos. Então ele chega nesse estabelecimento para que, né, a unidade possa resolver o seu problema, medicá-lo, enfim, encontrar uma forma de tratá-lo. E também acessam esse estabelecimento pacientes que em estado grave, pacientes decorrentes de acidente de trânsito, ataque cardíaco, AVC, enfim, pacientes com um quadro clínico, né, que poderá levá-lo a óbito caso ele não seja atendido com uma certa urgência, né? E o que acontece? Esses diversos tipos de paciente, ou esses dois perfis de pacientes, eles precisam ter acessos distintos nessa unidade. Então, nós temos, no primeiro momento, dois acessos principais. Tá? Na verdade, a gente tem três acessos, que eu também vou explicar na sequência. O primeiro acesso são os pacientes provenientes da urgência. Então, vou colocar aqui um númerozinho. Então, o paciente que ele acessa através da urgência, ou seja, o paciente que não tem, né, risco à sua vida, né, ele precisa de um atendimento com a maior brevidade, ele está no certo grau de sofrimento, mas ele não precisa ser atendido de uma forma tão imediata, né? E é um paciente, digamos assim, mais tranquilo. Então, ele tem um determinado acesso no estabelecimento. E o paciente de emergência, conforme eu falei, né, aquele paciente que ele está num estado grave e que na maioria das vezes ele chega até o pronto-socorro através de um transporte da ambulância. Então esse paciente, ele também tem um acesso específico, tá? Então assim, nesse primeiro momento nós temos dois acessos à unidade de atendimento imediato. O paciente da urgência, que é o paciente, vamos colocar aqui o paciente deambulando, e o paciente da emergência, seria o paciente da ambulância. Ele chega através da ambulância, tá? E o importante é que você saiba é o seguinte, são pacientes com perfis bem diferentes. O importante é que você posicione esses acessos em lugares distintos, para não colocar o acesso das ambulâncias, das emergências, logo ao lado do acesso das urgências. Tá? Então, coloque numa outra fachada da unidade, desde que não tenha esse contato direto entre esses dois pacientes. Esse paciente deambulando é um paciente um pouco mais tranquilo, então ele não tem que ficar presenciando, né, esse acesso de ambulância, um paciente em estado grave chegando na unidade. Tá? Então, isso é importante que você consiga caracterizar na sua unidade. Tá? É um dos fatores mais importantes, é você separar a urgência da emergência. Até porque quando você fizer essa separação desses acessos, eles vão influenciar todo o fluxo interno. Tá? E também tem um terceiro acesso, que eu acabei não colocando aqui, mas é o acesso para o hospital. Tá? Então, assim, o paciente que ele chega no atendimento imediato, caso
o seu quadro clínico, né, o seu problema não seja resolvido nessa unidade, ele vai ter que ser encaminhado para o hospital. Para realizar mais exames, muitas vezes até para um próprio centro cirúrgico, unidade de internação, e uma unidade de atendimento imediato, de urgência e emergência, ela fica ligada com o hospital. Ela tem que ter essa retaguarda. Diferente de uma UPA, tá? Eu não estou falando de uma UPA, apesar que a maioria desses conceitos que eu vou passar aqui também serve para uma UPA. Mas eu estou falando de uma unidade de atendimento imediato que está ligado a um hospital. Tá? Então nós temos 3 principais acessos: urgência, emergência e o acesso de ligação com o hospital. Bem, então vamos ver esse paciente da urgência, né? A hora que ele chega no estabelecimento, ele é direcionado para uma sala de espera. Então, tem uma sala de espera, vou colocar aqui o número 3. Então tem a sala de espera, onde esse paciente ele vai chegar na unidade e vai aguardar o atendimento. Bem, essa sala de espera, caso a unidade de atendimento imediato atenda pediatria, essa sala de espera ela também precisa ter um ambiente específico para a pediatria. Então o acesso até pode ser o mesmo, mas as crianças precisam ficar num ambiente mais reservado. Elas não podem ficar misturadas junto com os pacientes adultos, aguardando atendimento na sala de espera. Tá? E a sala de espera ela vai ter depois um balcão de recepção, né, onde a pessoa vai se identificar, vai fazer o cadastro, e também é necessário, né, sanitários públicos para atender essa sala de espera, bem dimensionado, com acessibilidade, né, conforme a demanda dessa unidade. Tá? Bem, então essa aqui a sala de espera é o primeiro ambiente onde o paciente de urgência, o paciente deambulante, ele vai ter contato na unidade. E o paciente da urgência não, né? E o paciente da emergência, né? O paciente da emergência, ele vai ser encaminhado diretamente para uma, que está aqui, vou trocar aqui, ele vai ser encaminhado para a sala de emergência. Tá? Então, esse paciente que ele chega em estado grave, ele é encaminhado para a sala de emergência, que é uma sala que tem todos os equipamentos necessários para sustentação à vida. Praticamente é quase uma UTI ali dentro. E aqui dentro dessa sala de emergência, a equipe médica vai fazer tudo o que for possível para manter a vida dessa pessoa, né? Ou seja, não deixar a pessoa morrer. Ela vai chegar em estado grave. Caso eles não consigam dar toda a resolutividade dentro dessa sala, mas consigam pelo menos estabilizar esse paciente, então o paciente da sala de emergência, aí ele vai ser encaminhado para os diversos setores do hospital para prosseguir com o seu tratamento. Geralmente, né, para o centro cirúrgico ou para a UTI. Tá? Geralmente é para esses 2 setores. Ou caso o paciente ele venha a óbito, para o necrotério. Então, por isso que é importante que se tenha esse link com o hospital. Eu tenho que ter uma retaguarda todo paciente dessa unidade. Então, ok, o paciente chegou, vai para a sala de emergência, da sala de emergência, não conseguiu resolutividade, encaminha para o hospital. Dependendo da unidade, o porte da unidade, do pronto-socorro, também se tem uma sala de higienização. Mas não é um ambiente obrigatório, a prioridade primeira é salvar a vida do paciente. Né? Depois do paciente estabilizado, ele até pode ser encaminhado para uma sala de higienização para fazer alguma limpeza, porque o paciente acidentado, né, imagina, pode estar acidentado, pode estar com barro, com sujeira, nunca se sabe de que forma que o paciente chega nessas unidades.
Então tem uma sala de higienização, é uma sala dotada com chuveirinho, para fazer a lavagem, dar um banho no paciente, mas a prioridade primeiro é manter a vida desse paciente. Tá? Então, essa aqui, digamos, é a porta de entrada do paciente da emergência e aqui a porta de entrada do paciente da urgência. Então, agora vamos voltar para o paciente da urgência. Ele está aguardando na sala de espera. Qual é a próxima etapa? É a... Vou botar aqui. Trocar aqui as canetinhas. É a triagem. Vamos colocar aqui um. Então, o paciente é o 5, né? A triagem da sala de espera, o paciente ele é encaminhado para a sala de triagem. A sala de triagem nada mais é do que um pequeno ambiente, quase que nem um consultório, onde um enfermeiro ou uma enfermeira vai avaliar o estado do paciente, mais relacionados aos sinais vitais, pressão, questão dos batimentos cardíacos, e vai fazer uma anamnese, uma conversa com o paciente para entender o motivo pela qual ele está ali no pronto-socorro, e depois dessa avaliação, esse paciente ele vai receber, digamos que uma identificação através de uma pulseira que é colocado no pulso, e essa pulseira que vai definir qual é a prioridade de atendimento desse paciente. Geralmente os hospitais aplicam o protocolo de Manchester, né? Então cada pulseira tem uma cor. É azul, é verde, é vermelho, é laranja. Acho que é isso aí, azul, verde, vermelho e laranja. Acho que tem mais uma, que agora eu não lembro. Então, dependendo da cor, esse paciente ele vai ser atendido com uma maior brevidade ou não. Então, na unidade de atendimento imediato, a ordem de atendimento não é por quem chegou primeiro. Tá? É o paciente que está no estado, digamos que aspira maiores cuidados do que o outro. A gente percebe muito em várias unidades de atendimento imediato e a sala de espera, muitas vezes, essa sala de espera está lotada. Por quê? Porque como o estabelecimento também atende emergência, quando chega a emergência ou quando o estabelecimento atende muita emergência, toda a equipe interna, uma grande parte dela, está voltado para assistir o paciente que está aqui dentro. A prioridade é o paciente mais grave. Então, só depois que a equipe conseguir resolver os pacientes da emergência que eles vão atender os pacientes da urgência. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente fica horas aqui dentro, mas não é porque o estabelecimento é incompetente, o pessoal é muito lento, demora muito para atender, porque eles têm outras prioridades. O paciente que está aqui tem uma prioridade muito superior do que o paciente que está aqui. E muitos pacientes que também estão aqui nem deveriam estar aqui, deveriam estar se consultando ou indo para o posto da sua cidade, ou para a UPA, ou para o ambulatório, mas muitas vezes por deficiência dessas unidades, eles acabam parando aqui no pronto-socorro. Claro que tem muitos casos que realmente precisa estar aqui. Tá? Então, por isso que é realizado a triagem dos pacientes. E dessa triagem, o que acontece? Muitas vezes o paciente ele volta para a sala de espera, mas daí com a pulseirinha, ou ele é encaminhado para a parte interna do hospital para uma outra salinha de espera. Tá? Isso aí vai depender muito, digamos assim, do estabelecimento. Eu já fiz projeto que o paciente da sala de triagem volta para a sala de espera, junto com os outros pacientes, só que ele já está triado, ou ele vai para uma sala de espera interna, ele não se mistura mais com o público, digamos assim, externo. Aí, claro que se tiver uma sala de espera interna, ele também tem que ter um banheiro para atender esse paciente. Não precisa ficar dentro da sala de espera, mas tem que ter ali próximo. Tá? Então, esse, digamos, é o primeiro fluxo desse paciente deambulando no pronto-socorro. Então, ele vai aguardar na sala de espera. E o próximo passo qual seria? Seria esse aqui. Então, consultórios. Então, dependendo do porte do estabelecimento, ele tem vários consultórios internos. Tá? Aí vai depender muito do tamanho da unidade.
consultórios, consultórios, consultórios e consultórios. Então, esse paciente que está na sala de espera, daí ele vai ser chamado e vai ser encaminhado para os consultórios para avaliação. Ou quem está na sala de espera interna, a mesma coisa. Então, agora sim, nos consultórios que esse paciente ele vai ser avaliado e daqui que o médico vai encaminhar ele para, né, ou para uma outra unidade no hospital ou para algum tratamento específico, daí sim nos ambientes assistenciais de fato. Tá? E daí para onde que esse paciente ele iria, de certa forma, após ser consultado? Dependendo do caso, do consultório, esse paciente ele pode receber uma prescrição médica e ele já volta de novo para a sala de espera e ele é liberado. Tá? Como eu falei, tem muitas situações que os pacientes chegam no pronto-socorro, mas sem necessidade de estar ali. Uma consulta na rede básica de saúde já resolveria, mas né, esse é um assunto que eu já abordei, mas aí a gente entra na questão da estrutura, né, de atendimento de saúde de cada município. Então, assim, o paciente chega, é consultado, o estado dele não é tão grave, o médico prescreve uma medicação, libera ele da sala de espera e ele vai para casa. Então, isso acontece muito. Né? Ou caso contrário, aí sim esse paciente ele pode ser encaminhado para uma sala de suturas e curativos. Vou botar aqui. Ou para uma sala de inalação. Vou aproveitar aqui. Então ele vai para uma sala de inalação. Também para uma sala de gesso. Então aí vai depender muito do quadro clínico do paciente. Então, dos consultórios, ele pode fazer um curativo, né? Fazer uma sutura, dependendo do estado que ele chega também aqui na unidade. Ou ele vai fazer uma inalação, uma nebulização, ou também ele pode ir para o gesso. Tá? Claro que para ele ir para o gesso, antes ele tem que passar pelo raio-x. Então, o que acontece? O paciente, ele pode, de um consultório, dependendo como que ele está, como que está o quadro dele, ele pode ser encaminhado daí para o CDI do hospital, para fazer um raio-x, aí depois voltar e ir para a sala de gesso, ou tem algumas unidades também de atendimento imediato que tem uma própria sala de raio-x dentro da unidade. Aí daí ela já é um raio-x que já dá resolutividade para a unidade. Então isso depende muito do perfil também, né, de atendimento desse estabelecimento. Isso ajuda bastante, porque ele atende a demanda só dessa unidade, evita compartilhar pacientes que vêm do pronto-socorro, de pacientes internos ou até pacientes eletivos, dependendo como que está configurada a unidade de imagens do hospital. Tá? Então, esse aqui, digamos, é o fluxo principal do paciente deambulando. Então, ele entrou, ele é triado, vai para os consultórios, dos consultórios ele avança ou ele até volta. Tá? Vamos agora voltar para o paciente da emergência. Então, esse paciente, ele chegou, ele foi para a sala de emergência, da sala de emergência, o quadro clínico dele é resolvido ou não é, se não é, ele é encaminhado para as demais dependências do hospital. Caso o paciente seja estabilizado, ele é encaminhado para a unidade de observação. Então, o paciente da sala de emergência ele pode ir para a observação. Então, esse paciente ele vai ficar não internado, tá? Ele vai ficar em observação por 24 horas dentro da unidade. Tem muitos estabelecimentos onde o paciente acaba ficando internado praticamente dentro da observação. Por quê? Por falta de leitos no hospital. Pois no atendimento imediato o paciente ele fica no máximo por 24 horas. Caso não tenha resolutividade, ele é encaminhado
para a internação do hospital, pelo menos deveria ser. E a sala de observação, caso o estabelecimento tenha atendimento pediátrico, tem que ter uma observação exclusiva para a pediatria. E depois, para os adultos, pode ser uma observação única, com pacientes femininos e masculinos. Claro que nesse caso tem uma limitação de quantidade de macas, ou ter duas observações, uma observação masculina e uma observação feminina. O detalhe é que a sala de observação ela precisa ter uma visualização direta com o posto de enfermagem, então tem que ter um posto de enfermagem que vai fazer essa visualização de todos os pacientes. Esse posto de enfermagem também precisa de uma sala específica para preparo de medicação. E dentro dessas salas de observação também tem que ter banheiros completos, tá? Tanto masculino como feminino, e também para a pediatria, caso tenha a pediatria. Então, no caso aqui, seria as salas de observação. E também, aí dependendo também do tipo do estabelecimento, do porte do pronto-socorro, do perfil dos pacientes que ele vai atender, também será necessário ter uma sala de isolamento. Aqui. O isolamento também não deixa de ser uma observação, só que uma observação individual, uma sala individual, pois o estabelecimento ele pode receber algum paciente com alguma doença contagiosa. Então esse paciente ele precisa ficar isolado, né, como o próprio nome diz. E essa sala de isolamento também tem que ter uma visualização direta com o posto de enfermagem, e também é necessário uma instalação sanitária, né, na verdade um banheiro exclusivo para esse ambiente. Tá? Então, seria aqui a sala de isolamento. E por fim, né, para dar apoio, suporte a todos esses ambientes assistenciais, é necessário, seria aqui o 12, né, ambientes de apoio. Tá? Então, tem vários ambientes de apoio que são necessários para dar suporte a toda essa unidade. Então, eu vou relacionar alguns. Sala de utilidades, DML, rouparia, depósito de materiais e equipamentos, sanitários, masculino e feminino para a equipe que vai trabalhar aqui na unidade. Quarto de plantonista, tá? Ele pode ficar dentro da unidade ou não, mais próximo, tá? Pois é uma unidade que atende 24 horas por dia, então tem que ter um quarto de plantonista. Aí, dependendo, né, do porte do estabelecimento, eu posso ter uma farmácia satélite dentro do pronto atendimento, uma copa para funcionários, uma sala administrativa para o coordenador ou para a coordenadora da unidade. Também é importante, eu acabei não citando aqui, que tem uma sala de serviço social. A própria legislação exige uma sala de serviço social próxima à sala de espera para atender os familiares dos pacientes. Isso acontece muito também em regiões mais carentes, mas a norma ela não diferencia, né, a região na qual a unidade está inserida, mas também faz parte. Tá? Então, assim, como eu falei, virou uma confusão isso aqui, né? Mas se você acompanhou certinho toda a minha explicação, você vai entender, né, o desenrolar aqui de todo essa confusão aqui de traçado, tá? Gente, então assim, ó, esse aqui digamos que é um conceito básico para você começar a pensar, começar a dimensionar uma unidade de atendimento imediato. Tá? Isso aqui foi só para dar uma ideia de fluxo geral para vocês. Claro que tem muito mais coisa com isso aqui. Você tem ambientes que tem que ter dimensões mínimas, né, áreas mínimas, iluminação natural. A parte das salas de observação eu preciso ter iluminação natural, porque o paciente ele vai ficar dentro desses ambientes, né, por um período maior de 4 horas, então sempre tem essa possibilidade, então eu preciso de iluminação natural. Enfim, né, são várias coisinhas que você também precisa verificar, tá? Bem, então era isso.
que eu tinha para passar para você nesse vídeo. Eu espero que tenha lhe ajudado e que você também tenha compreendido aqui essa confusão. Mas, enfim, esse foi o objetivo desse vídeo de hoje, ok? Então, eu agradeço que você tenha ficado até aqui comigo e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.